Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de John Steinbeck. John Steinbeck foi um romancista norte-americano, nascido em Salinas no ano de 1902 e falecido em Nova York em 1968, que foi galardoado com o Prémio Nobel de Literatura de 1962. As principais obras são A Leste do Paraíso e As Vinhas da Ira. Ora, eu hoje vou seguir talvez uma metodologia um bocadinho diferente, porque o Steinbeck é um dos autores mais apreciados e lidos em Portugal e, e tem dezenas de livros editados no nosso país. Eu tenho aqui 24, mas provavelmente ainda há mais. Então, à medida que for apresentando, falando dos livros, vou-os mostrando para ver se assim ganhamos tempo. O John Ernest Steinbeck Jr., que é o nome completo, nasceu em 1902 em Salinas, no estado da Califórnia. Era filho de um político influente, que era tesoureiro público e tinha origens germânicas, e de uma professora irlandesa. Ela ainda muito jovem, sob influência dos pais, começou a ler e leu livros de autores como o Dostoiévski, o Milton, o Flaubert e o Jorge Eliot, por exemplo. Depois, em 1919, ele acabou os seus estudos secundários, né, lá na Salinas High School, e, e no ano seguinte, portanto, em 1920, ingressou na Universidade de Stanford, escrevendo textos, alguns e contos e poemas, lá para as publicações universitárias. Depois, então, de largar a universidade, começou a trabalhar como jornalista no jornal The American, que era um jornal de Nova York, e começou, portanto, lá como assalariado e foi subindo até chegar ao posto de repórter. Entretanto, ele ia vasculhando a cidade, Nova York, à procura de encontrar um editor que quisesse vir a editar os seus livros que ainda não tinha escrito, mas que ele queria escrever. Pronto, entretanto, algum tempo depois, ele largou o The American e mudou-se outra vez lá para a Califórnia, para o que foi, regressou às suas origens. Em vez de se empregar assim num trabalho constante, como por exemplo, sei lá, no outro jornal, ou assim, continuar a vida que tinha antes, ele tomou uma vida errante eh, para conseguir experiências, muitas experiências, diferentes experiências que lhe permitissem criar enredos para as suas histórias. E foi por isso que ele fez questão de executar os mais variados tipos de trabalhos braçais e sazonais. Ele foi, para além de uma das coisas que foi ser farmacêutico, mas foi também servente da construção civil, foi aprendiz de pintor, ele foi jornaleiro agrícola, foi caseiro, foi vigilante, e foi numa altura em que ele estava a tomar conta de uma propriedade lá em High Sierra, portanto, num local isolado do mundo. Aí ele encontrou tempo e disposição para escrever o seu primeiro livro, que foi, em inglês, o Cup of Gold, e que em Portugal tomou o nome de A Taça de Ouro, que eu tenho aqui. A Taça de Ouro, que era uma biografia romanceada do bucaneiro Henry Morgan, e que já era uma obra marcada pelo seu estilo alegórico, como veremos depois nos seus futuros livros. Este livro, na altura, claro, passou completamente despercebido
E, e assim como os seus dois romances seguintes, que de facto eh, mereciam mais do que enfim, o conhecimento de que beneficiaram na altura. Foram este, que é As Pastagens do Céu, e o famosíssimo, se conseguem ler, A um Deus Desconhecido. Então, estas duas obras, que ele escreveu então nessa altura, publicou o primeiro em 1932 e o Um Deus Desconhecido em 1933, infelizmente passaram completamente despercebidos na época. Este livro, o Um Deus Desconhecido, tem de facto uma história muito interessante. Ele, quando foi no início da década de 30, o Steinbeck travou conhecimento com um biólogo marinho, portanto, na sequência dos estudos que ele tinha frequentado, a universidade, que era o Edward Ricketts, que defendia a ideia de que todos os seres vivos agem em interdependência. E desse encontro nasceu não só, de facto, uma grande amizade, mas também um novo horizonte de ideias literário para o escritor. Então o Steinbeck tomou conhecimento com a obra do mitólogo Joseph Campbell, que combinava estes pensamentos, estas ideias do Ricketts, com os conceitos do psicólogo Carl Jung, então, utilizando os arquétipos destes autores, ele fez nascer então este livro, Um Deus Desconhecido, que foi que era uma obra, portanto, de um, que, enfim, que defende um paganismo ambíguo, porque contava a história de um agricultor, o Joseph Wayne, que, que recebeu uma bênção do seu pai, que era um pioneiro chamado John Wayne, e que vai fundar uma nova quinta lá num vale muito distante. Então aí ele desenvolveu estas suas crenças, que ele relata, um, acerca da vida e da morte, sobretudo quando ele depois tem que lidar com uma seca terrível que se abateu lá sobre as suas terras. Portanto, é este o tema de A um Deus Desconhecido. Pois, Steinbeck não desistiu e continuou a escrever, e em 1935 ele publicou então a obra que lhe veio, de facto, a atrair, pela primeira vez, a grande atenção do público. E que se chamou, no original, a Tortilha Flat. E que em português tem o nome de O Milagre de São Francisco, que é também outra obra muito conhecida e muito importante do Steinbeck. Chamou-lhe Tortilha Flat porque a história é passada lá num bairro que se chamava o bairro Tortilha. Tortilha Flat. Portanto, daí o nome. Era um retrato muito cândido das gentes de raiz mexicana que que migraram, portanto, para os Estados Unidos, e que foi um livro que, de facto, foi muito apreciado e que ganhou a medalha de ouro do Commonwealth Club de São Francisco como o melhor livro californiano do ano. Era como que uma alegoria à tábua redonda do Rei Arthur. Porquê? Porque ele imagina que o herói do romance, um, que, que, que veio a ser como que ele e os seus companheiros, como se fosse o rei Arthur e, o, e, o, e os cavaleiros da Távola Redonda lá da Califórnia, daqueles imigrantes mexicanos.
que é um livro, portanto, espetacular e que de facto deu popularidade ao Steinbeck e que permitiu-lhe, de facto, ele passar a partir daí então a dedicar-se exclusivamente à, à escrita. Então, entre 1936 e 1938, ele publicou três daqueles que são, de facto, os seus mais importantes romances. O primeiro foi em 1936, que era o Dubious Battle, que em português é o Batalha Incerta, o Batalha Incerta, que, em que ele recriou a revolta dos trabalhadores rurais migrantes, um, e que é liderado por Jim Nolan. Esse movimento revolucionário foi suprimido, o Jim foi morto. Uma das personagens, que era o observador imparcial, o Doc Burton, é muito inspirado naquele Edward Ricketts, que é o biólogo, portanto, se tornou muito amigo do Steinbeck, que eu já falei, e esse Ricketts veio a ser também utilizado, não é, como, portanto, como inspiração também para outros livros do Steinbeck para além deste. Depois, o livro seguinte, desses três, foi o Of Mice and Men, que é traduzido para português, Ratos e Homens. O Ratos e Homens, que, além deste livro, inclui também o The Red Pony. Portanto, estão no mesmo volume dois livros. E para além deste volume que tem os dois, tem também ainda este pequenininho da famosa coleção miniatura, né, de livros de Brasil, que tem o segundo, só, que é o Potro Vermelho. Então estes saíram em 1937, que foi, portanto, adaptado ao cinema e também ao teatro, e que é uma história que analisa as complexas relações entre dois trabalhadores migrantes. E o terceiro desta série famosa foi The Long Valley. O Long Valley, que foi de facto também outro muito importante livro do Steinbeck. O Long Valley, que saiu em 1938, que é um livro de contos e que um desses contos, foi editado também cá em Portugal, naquela famosa coleção Mosaico, que editava assim pequeninas obras-primas e que editou, portanto, o conto A Fuga, que faz parte deste livro, O Longo Vale. Mas ainda faltava escrever aquela obra que realmente o consagrou definitivamente, que saiu em 1939, que foi com a qual ele foi galardoado com o prémio Pulitzer e com o National Book Award, que foi nada mais nada menos que a sua ultra famosa e grande obra-prima da literatura mundial de todos os tempos, que é As Vinhas da Ira, que certamente toda a gente conhece, novos e velhos, espero bem que sim, porque quem nunca ouviu falar das Vinhas da Ira não sabe o que é, de facto, a verdadeira e boa literatura. Então, As Vinhas da Ira resultaram de uma viagem do Steinbeck lá pelos acampamentos
dos trabalhadores migrantes, que, empreendida no ano de 1936, quando, consequência da mecanização da agricultura, eles tiveram que abandonar as suas terras no Oklahoma e nesses, portanto, estados mais cá, centrais para a Califórnia à procura de trabalho, porque deixaram de poder conseguir sobreviver nas suas pequenas explorações que eles, enfim, por causa até da seca, das secas contínuas, as terras começaram a produzir cada vez menos e também da super exploração da terra. A terra deixou de produzir, eles tiveram que tocar as suas propriedades, os bancos tomaram conta das propriedades e eles acabaram por ser expulsos das suas propriedades, criaram-se grandes empresas que mecanizaram a agricultura e eles tiveram que migrar. Este livro é um livro fabuloso que conta a tragédia destes agricultores, milhares de agricultores, em fuga pela Route 66, a caminho da Califórnia. E então, concretamente, o livro dedica sobre uma dessas famílias, que era a família Joad, que, portanto, como diz, emigraram então para a Califórnia, atraídos pela falsa ilusão da fartura que havia na Califórnia, onde diziam que havia trabalho para todos, na colheita da fruta, sobretudo das laranjas e das uvas, mas infelizmente era propaganda e aconteceram muitas desgraças. Aliás, muitos nem lá conseguiram chegar, não é? Ficaram pelo caminho. Portanto, este romance, esta tragédia, foi de facto fabulosa, recebeu o prémio Pulitzer e a sua popularidade cresceu ainda muito mais, quando foi passada para o cinema, num filme do John Ford, que foi estreado em 1940. Este romance também foi muito atacado pelas autoridades lá do Oklahoma, porque o descreveram como uma mentira, uma criação negra e infernal de uma mente distorcida e perversa, diziam lá as autoridades do Oklahoma sobre o livro. E o John Steinbeck não achou graça, chateou-se e foi-se embora. Mudou-se para o México e então aí, enquanto lá esteve no México, ele escreveu o guião e acompanhou a filmagem de um documentário que viria a ficar famoso, que era o Forgotten Village, que foi, portanto, de 1941, que foi dirigido pelos realizadores o Herbert Klein e o Alexander Hammett, e que era narrado, portanto, pelo o Burgess Meredith, e que tinha música do Hans Eisler, pronto, está por menores, e que relata, portanto, os conflitos entre a vida tradicional numa aldeia lá mexicana e os forasteiros que queriam lá introduzir a modernização. Portanto, estão a ver? Ele retratou nesse comentário a mesma história, provou ali que ele tinha razão, não é? Que a modernização da agricultura veio a destruir a vida dos agricultores pobres. Esse documentário até veio a ser proibido depois a sua exibição no estado de Nova Iorque, porque mostrava ao vivo e em direto um parto e a mãe a dar de mamar, pronto, com o peito ao léu, ao bebê, e as autoridades nova-iorquinas da época acharam aquilo um escândalo e proibiram o documentário de ser lá exibido. Enfim, uma tristeza e um exemplo de como era a mentalidade das pessoas na época. Ora bem, entretanto, já estávamos nessa altura na Segunda Guerra Mundial, os americanos entraram na guerra, e o Steinbeck
veio para a Europa um, como correspondente do New York Herald Tribune, o famoso jornal, e aí ele dedicou-se à propaganda um, e saiu. Então, dessa, dessa época, o livro, este aqui, que é A Noite Sem Lua. A Noite Sem Lua, que foi, que é um bom exemplo, enfim, da propaganda dele, das ideias sobre a guerra. Depois, em 1943, ele voltou para Nova York e casou-se. Casou com uma senhora que era cantora, a Gwendolyn Conger, e tiveram 2 filhos. Mas depois, em 1949, acabaram por se divorciar. O casamento durou, portanto, 6 anos. Durante essa época, enquanto esteve casado lá com a Gwendolyn, foi escrevendo e escreveu o Cannery Row, que é este, em português tem o nome O Bar da Lata. Uh, Depois, saiu em 1945, depois, em 1947, publicou 2 livros, que era The Wayward Buzz, que em português é Os Náufragos do Autocarro, e ainda, no mesmo ano, outro, também muito conhecido, The Pearl, a Perla. E depois, no ano seguinte, em 1948, publicou ainda também este, Um Diário Russo. Portanto, estes foram os livros que ele editou enquanto esteve casado lá com a cantora. Tudo isto, digamos, até 1948. Mas depois, neste último ano, sobretudo depois de se ter divorciado ele entrou numa certa depressão, uh, portanto, começou-se a alcoolizar. Portanto, encontrou no excesso de consumo de álcool um certo lenitivo para a frustração, não só do divórcio, mas, enfim, da vida da cidade, longe, tanto lá em Nova Iorque, longe das suas montanhas de Monterrey e dos férteis vales de lá de Salinas. Depois, então, no ano seguinte, em 1950, ele voltou a casar de novo com uma Elaine Scott e entrou outra vez um bocado mais nos eixos, como se costuma dizer, e voltou a escrever. E então, em 1952, 2 anos depois de se ter casado, novamente, apareceu outro livro muito conhecido e dos mais famosos dele, que é este aqui, um grande livro, uma obra muito grande, que é o famoso A Leste do Paraíso. É uma obra que reflete a visão do Steinbeck sobre a história da formação dos Estados Unidos da América. Pois durante grande parte do ano de 1959, o Steinbeck refugiou-se numa propriedade rural inglesa para estudar um famoso livro que tinha sido escrito no século XV pelo Thomas Mallory, não sei se já ouviram falar, que era A Morte de Arthur, e que era sobre a história do rei Artur e os Cavaleiros da Távola Redonda, que era um tema para ele muito querido e que ele quis aprofundar mais. Lembram-se que eu já falei dele a propósito aqui do Milagre de São Francisco. E então, ele, depois de ter estado lá na Inglaterra e ficar a saber mais sobre o rei Arthur, escreveu então um livro que se chamou The Acts of King Arthur and His Noble Knights. Os atos, traduzir-se em português seria Os Atos do Rei Arthur e os seus nobres cavaleiros. Portanto, penso que não está traduzido.
regressou outra vez à América e publicou, então, o seu último grande romance, que foi este. O inverno do nosso descontentamento. O inverno do nosso descontentamento, que saiu em 1961. Depois, o espírito aventureiro que era o Steinbeck, sempre em aventuras e sempre à procura de novas experiências e novos conhecimentos. Nessa altura, ele já prestes a fazer 60 anos, o que é que ele resolveu? Meteu-se numa autocaravana, juntamente com o seu querido cão, o Charlie, e durante um ano passeou lá da autocaravana pelos Estados Unidos fora. E dessa experiência resultou uma obra que era os Travels with Charlie in Search of America, que em português é As Viagens com o Charlie. Portanto, saiu em 1962 e que foi, portanto, provavelmente o seu último livro. Depois, a Academia Sueca atribuiu-lhe o Prémio Nobel em 1962, nesse ano em que saiu o Viagens com o Charlie, pelos seus escritos realistas e imaginativos, combinando humor simpático e aguçada percepção social. Portanto, depois naquele texto que a Academia Nobel publica sempre sobre os galardoados, diz ainda mais coisas, mais pormenores. Está lá escrito que os romances de Steinbeck podem ser classificados como romances sociais que tratam dos problemas económicos, do trabalho rural, mas que também há um traço de adoração ao solo nos seus livros, ao solo, à terra. E essa adoração ao sol nem sempre está de acordo com a sua abordagem sociológica prática. Portanto, há aqui alguma contradição, mas não haja dúvidas que o Steinbeck dedicou-se, todas as suas obras fundamentalmente têm que ver com a agricultura, com o campo, com os pobres, os deserdados, os agricultores tradicionais que foram banidos e destruídos pelo avanço do progresso. Então, o Steinbeck acabou, como toda a gente, não é, por morrer. Faleceu então em Nova Iorque no dia 20 de dezembro de 1968, vítima de um ataque cardíaco. Ainda a propósito de falámos ali na adaptação ao cinema de uma sua obra, ele não foi só essa. Teve 17 obras, 17 livros que foram adaptados ao cinema, em Hollywood. E ele, portanto, ele alcançou também grande sucesso como escritor de escrita para filmes, para roteiros para filmes. Inclusivamente, ele foi indigitado para o Oscar da melhor história, que chamava-se na altura Oscar da melhor história, que hoje já não é assim que se chama, chama-se o Oscar para o melhor roteiro original. Mas naquele tempo se chamava Oscar para a melhor história, pelo roteiro que ele escreveu para o filme Um Barco e Nove Destinos, que é em inglês o Lifeboat, que foi um filme realizado pelo Hitchcock, pelo Alfred Hitchcock. Ora bem, mas eu tenho mais livros do Steinbeck, para além desses que apresentei. Portanto, estes fui apresentando à medida que ia falando deles, mas eu tenho aqui mais ainda uma meia dúzia que também gostava de vos apresentar. Este é o Chama Devoradora. O Chama Devoradora. Depois tenho mais este, Um Dia Diferente. Tenho um outro que ele escreveu também, nessa sua incursão na história,
O Breve Reino de Pepino IV. E tem este, que se chama O Correspondente de Guerra. Traz aqui mais vários textos sobre a guerra, não é? Sobre quando ele esteve na Europa e foi correspondente. E depois, tem então este aqui, que se chama A América e os Americanos, e outros textos, porque realmente a América e os Americanos é a parte final, mas antes traz aqui muitos outros textos. Este livro, para quem quiser conhecer, assim, digamos, de uma forma abrangente, ficar com uma ideia sobre a obra e as ideias do Steinbeck, se ler este livro, tem aqui várias passagens de várias obras muito, das mais importantes do Steinbeck. E é interessante porque portanto, aqui o Paulo Moreira, que traduziu e escreveu e publicou de certo modo, esta antologia, no início de cada parte, ele faz uma introdução e uma explicação sobre essa obra que ele vai aqui então publicar para certos. Portanto, é de facto importante. A América e os Americanos, se puderem, é uma obra que aconselho. E para terminar, tenho aqui também esta, muito engraçada, a capa muito engraçada, que é a antologia do conto moderno, que é também uma antologia, né, como aqui diz, que foi publicada pela Atlântida, que era uma editora de Coimbra, de boa memória, em 1945. Foi publicada em 1945. Estão a ver? Ora bem, e já que falei na antiguidade, quero-vos dizer uma coisa, isto agora mais pessoal, aqui sobre as vinhas da ira. Já não é dois que eu tenho o vício dos prémios Nobel. Este é um livro muito querido para mim, porque foi o primeiro livro de um autor Nobel que eu comprei na minha vida. E posso-vos mostrar, porque eu na altura tinha um bocado a mania de datar e autografar os livros que ia comprando. Não sei se conseguem ver. Custou-me 60 escudos. 60 escudos. Foi comprado no dia 18 de abril de 1967. Tinha eu 20 anos. Pronto, olha, deixei-vos esta curiosidade, pessoal, que não sei se gostaram. E pronto, olha, por hoje é tudo, pronto, já ultrapassei o meu tempo. E muito mais podia dizer sobre o Steinbeck, mas por aqui me fico. E se tiver vídeo sobre, para a semana cá estarei outra vez para vos falar do outro autor galardoado com o Prémio Nobel. Ora, passem muito bem.